Gente, bom dia, tudo bem? Iniciando mais um pedacinho do meu dia aqui, iniciando mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, antes disso, vou dizer pra vocês que hoje tá frio. Ontem já tinha esfriado aqui na minha cidade de Hortolândia. Aí, hoje já é dia 29 e tá muito gelado. Tá muito mais frio do que ontem. Eu tava editando uns vídeos ali no sofá, na sala, e a minha perna tava gelada. Olha, minha mão tá gelada. Aí eu vou aproveitar que hoje tá friozinho. Aí eu vou fazer um picadinho de mandioca. Aquela sopa de mandioca que a gente gosta de comer no frio, né? Então eu vou fazer aqui e a gente vai conversando. Porque sempre quando eu tô na cozinha, cozinhando, fazendo alguma coisa aqui, aí dá pra gente conversar, né? Porque quando eu faço um vlog andando, então eu vou pra lá, vou pra cá, e aí não dá pra ficar conversando. Mas aí quando eu tô na cozinha dá. Aí eu vou já falar pra vocês do vídeo de hoje. O tema do vídeo, porque eu sempre faço vídeo aleatório. Eu vou gravando o meu dia, coisas que eu preciso gravar, e depois eu bolo o título. Mas acho que não dá muito bom, né? Porque ele não tem tanta visualização assim, meus vídeos. Então eu tô tentando fazer como algumas pessoas falam, né? Eu falo devagar, tá? Não falo rápido. Tô tentando fazer como algumas pessoas falam, né? Que primeiro você bola o título, depois você faz o vídeo. Então tô tentando ir nessa aí, igual o vídeo anterior. Daí o tema do vídeo de hoje é: você ajuda seu marido? Ai, acho que fica até meio instigante, né? O título, porque o que ela tá querendo dizer com você ajuda seu marido? Assim, várias coisas. Você ajuda seu marido financeiramente, porque dentro de casa, para poder fazer serviço, essas coisas assim, né? Então, cada casal, eles têm um estilo, né? Tem um jeito de ser. Aí tem homem que ajuda, tem homem que não ajuda. Mas no caso que eu tô perguntando, se você ajuda seu marido financeiramente em casa. Porque a gente casa, a gente tem aquele conceito, né? De que a gente casa pro marido tomar conta do lar, né? Ser o provedor da família, fornecer tudo que a mulher precisa. Em contrapartida, a mulher faz a parte dela, né? Ela cuida da casa, dos filhos, né? E tudo mais. Casais e casais, né? Então, cada pessoa vive de um jeito. Eu lembro que eu ia muito na casa das minhas vizinhas, das minhas primas, de parente, tudo. Que cada pessoa tem um estilo de vida, tem um estilo de viver, um jeito diferente na casa, de agir na casa e tudo. Sempre via, né, que eu me lembro que as mulheres sempre ficavam em casa, cuidavam da casa, né, e o marido saía para fora para poder trabalhar. Na época da roça, que eu já morei na roça, lá em Minas, aí eu me lembro, né, que os homens iam pra roça, a mulher ficava em casa, fazia comida, levava marmita depois pra eles, né, na hora do almoço, e cuidava da casa, assim, enfim, cuidava de tudo, né. E final de semana o marido fazia o quê? Às vezes eles iam pros botecos, né, porque às vezes eles iam, não tinha carro, tinha cavalo, então pegava os cavalos lá, ia pros botecos e ficava lá, tipo, bebendo, conversando, jogando truco, alguma coisa do tipo. Mas aqui na cidade grande, né, que as pessoas migraram, muitas delas para a cidade grande, aí já pegou um ritmo diferente de vida. O que aconteceu com o tempo? As mulheres, muitas delas não ficam mais em casa. Muitas delas gostam de trabalhar. Isso eu não tô falando de mulher que é provedora da família, que é separada nem nada, tá, gente? Tô falando de casamento, tô falando de mulheres que moram junto com o marido, né? Mulheres que são casadas. Não é aquelas mulheres arrimo de família, aí já é uma outra história, né? É uma outra análise. Tô perguntando pra vocês sobre mulher que é casada, né? Que vive com o marido até hoje, se ajuda o marido em casa, trabalha fora e ajuda. Por quê? Porque assim, muitas mulheres, com o tempo que foram evoluindo, né, começaram a trabalhar fora e tudo, o que começou a acontecer? Começou muito o casamento a se desfazer, porque a mulher, quando ela acha que ela tá recebendo, tá trabalhando fora e possivelmente às vezes ela ajuda em casa, ela já começa meio que
modificar o jeito dela, né? De querer ficar mais, não é que é mandona, mas tipo, ter mais autoridade. Assim, por exemplo, ter mais autoridade, porque ela acha que já que ela paga também conta, ela ajuda também o marido, então ela não tem que ficar escutando as coisas que o marido fala, porque tem muitas mulheres que é totalmente dependente do marido. Mas isso, como eu falei pra vocês, depende muito das pessoas, depende muito do casamento, depende muito do marido, depende da esposa, porque nós seres humanos, nós somos todos diferentes, né? E a gente foi posto para poder viver em sociedade, um com o outro, da gente poder conviver bem. E é o que está escrito na Bíblia, né? Crescei-vos e frutificai-vos. Então a gente constitui família. Então, quando a gente conhece uma pessoa, a gente sai da casa dos pais da gente para poder constituir uma família. E aí, o que acontece? Depois, quando as mulheres pegam essa autoridade, que é quando trabalha fora, né? Então elas querem ter essa independência, né? Elas querem viver diferente. Não quer, tipo, não respeita o marido, né? Quer falar na mesma altura e tal. E acha que o marido, mesmo ela trabalhando fora, ela tem que ajudar. Por que eu tô falando isso? Porque eu, na minha humilde opinião, eu acho assim, ó, que tudo tem que ser de coração. Tudo tem que ser quando você sente de fazer algo na sua casa. Porque às vezes, assim, você tá vendo que tá um móvel seu ali que tá feio. Você recebe visita. Você vai deixar que o móvel fica feio porque seu marido paga as contas, né? E às vezes o dinheiro é contado e ele não tá afim de trocar aquele móvel naquele momento porque ele acha que aguenta mais um pouco. Você não acha, assim, interessante você pegar do seu dinheiro, que às vezes tem mulher que guarda, né? Ir lá e comprar e trocar porque pertence à sua casa, pertence a você? Meu marido chegou. Ele sabe poder cortar o cabelo. Eu tô aqui picando uma carne porque eu não tirei do freezer ontem. Eu fui tirar só de manhã porque eu não sabia que ia fazer tanto frio assim. E aí minha mão tá aqui, ó, vermelha, picando a carne aqui. Gente, voltei. Eu dei uma parada no vídeo, dei uma pausa, porque eu tava fazendo comida e eu tive que sair na rua. Tive que ir atrás de um carreto, que tinha um rapaz com um carreto, que a gente tá precisando de transportar umas coisas lá pra chácara, né? E depois apareceu o rapaz que colocou o box pra gente, lá na chácara. Ele veio trazer a chave lá da chácara, então a gente teve que parar a gravação. Então, tô voltando aqui pra continuar o vídeo. Vou fechar aqui a cortina que eu tô vendo que tá muito claro aqui. Tá dando claridade, não tá legal a imagem. Então, eu vou fechar aqui para poder ficar um pouco mais escuro. Vou acender a luz. Deu uma leve melhorada, mas ainda não ficou muito bom. Eu tinha comprado uma lâmpada para eu poder fazer fundo de vídeo com essa luminária aqui, ó. Mas aí meu marido colocou ali fora, que é pro Natal, ficou bonitinha lá. Aí eu deixei. Aí tem que comprar uma outra lâmpada agora para poder colocar aqui, para ficar tipo um fundo de vídeo, que eu acho que fica legal. Coloquei minha ring light, mas ainda não ficou muito bom. Eu tenho que acender a lâmpada. Agora sim ficou bom, tá vendo que fundo de luz e claridade faz toda a diferença no vídeo? Agora eu tenho que harmonizar o celular, que ele tá meio assim, no pé aqui, porque eu tenho um pezinho aqui do tripé e que não tá muito bom. Então eu vou ter que afastar mais a bancada daqui, meu escritorinho, para poder ficar mais confortável. Ó, bem melhor agora. Pode melhorar, mas já tá muito bom. Então, gente, aqui na minha cidade, eu tinha comentado pra vocês no início do vídeo, tá muito frio. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Que esfriou muito de ontem pra hoje, porque choveu, pode ter sido isso, né? Mas tá bem geladinho. Então, continuando aqui nosso vídeo, sobre a pergunta que eu tinha feito pra vocês, né? Quem de vocês aí ajuda o marido em casa financeiramente? Eu tinha comentado pra vocês que tem vários tipos de família, vários tipos de pessoa, vários tipos de relacionamento, tem vários tipos de gente. E aí cada um vive do seu jeito, né? Não tem uma cartilha pra ninguém. Mas assim, o porquê que eu tô perguntando? Porque eu noto que tem mulher que trabalha fora e que não gosta muito, né, de ajudar o marido. Tem mulher que às vezes o marido não ajuda e ela tem que fazer a graninha dela pra ela poder sustentar, né, os luxos, caprichos, porque tem homem que não aceita, tem vários tipos de homem. Aí eu tô perguntando isso, por quê, gente? Porque assim, eu
Durante todos os anos que eu sou casada, que eu conheço meu marido, eu sempre trabalhei. E olha só, que diferente. Eu nunca trabalhei numa empresa, porque antigamente eu trabalhava numa empresa viajando, que eu não pudesse ficar aqui na minha cidade, que eu pudesse ficar o tempo todo ali com meu marido, quando a gente namorava, porque a gente se via todos os dias ali na minha casa, e ele me sustentava, né? Sustentava assim. Pagava meu aluguel, mas as minhas coisas eu me virava, né? Porque eu fui manicure por muitos anos, por muito tempo. Então, assim, ele me levava para viajar, essas coisas, tudo por conta dele. Restaurante, a gente viajava muito, passeava bastante. Todo final de semana, sexta, sábado e domingo, restaurante. Diante de tudo na vida que eu passei, que eu encontrei uma pessoa, né, que me deu o devido valor, uma pessoa que me valorizou, uma pessoa que, assim, faz tudo por mim. Eu me via, assim, trabalhando com alguma coisa, dava os melhores presentes para ele, assim, chegava em datas especiais, eu sempre procurava dar os melhores presentes. Quando a gente casou, eu quis ajudar. Ele tinha empregada na casa dele, eu fiz ele dispensar a empregada para eu poder... Hoje em dia não fala empregada, se fala do lar, mas na época era empregada, que minha mãe também já foi empregada doméstica, então era empregada. E aí eu conversei com ele, né, para poder diminuir a despesa, já que eu estava em casa, ia ficar em casa sem fazer nada, porque eu não estava trabalhando na época, não estava dando aula. Eles pensaram então que eu fico em casa, né? Quando a filha dele casou, a menina que trabalhava na casa dele ficou lá até ela casar. O filho dele ficou acho que mais uns 2, 3 anos por aí. Então eu sempre contribuí de alguma forma, né? Sempre quis fazer alguma coisa. E meu marido trabalhava, né? Ganhava bem, então não precisaria de mim estar fazendo as coisas. Podia continuar com a empregada, mas eu quis colaborar de alguma forma. E depois que a gente se casou, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar também, até eu resolver, falar, não, chega de ficar em casa, já fiquei muito tempo em casa, eu quero trabalhar, e logo meu marido parou de trabalhar e eu comecei a dar aula. Meu marido passou aqui e falou que eu falo com medo. Diz que eu tenho que colocar a voz pra fora, ter uma entonação de voz melhor, que eu falo pra dentro. Olha lá. Dia que você tá conversando com a rua aí, com coisa, você não fala assim. É gritado, falando agora. Ah, não deu pra ver você. Deu sim. Ai, sem graça, gente, isso me deu fogacho. Acabou de me dar fogacho, com um frio desse me deu fogacho. E aí, gente, eu comecei a dar aula, né? Aí eu trabalhei 2 projetos da prefeitura, mas porque eu já estava assim meio que cansada de ficar em casa, quer dizer, a gente cansa, né? Eu trabalhei no projeto da prefeitura, no Mais Alfabetização, que é alfabetizar crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu fui para um outro projeto, que é da prefeitura da minha cidade de Hortolândia, foi o projeto integral. Quando começou, eu fui pioneira desse projeto, quando eu trabalhei nele, né? Conheci um monte de menina, e depois eu fui para o estado. A gente abre um cadastro na Secretaria de Educação, que é lá de Sumaré, né? Para a gente poder ministrar aulas, né, na região, Paulínia, Hortolândia e Sumaré. E aí foi quando eu conheci o YouTube, quando eu comecei, que eu fiz o meu canal, que eu comecei a trabalhar no YouTube. Eu tinha feito um acordo com meu marido, né, ele sempre falava para mim guardar dinheiro, ele sempre foi assim. Ele fala que a gente não pode ficar se privando das coisas que a gente quer fazer, que a gente tem vontade de tudo, mas que a gente também tem que pensar no amanhã, porque se você viver como se não houvesse amanhã, você pode ficar na falta. Se você ficar na falta, você vai ficar pedindo para os outros. E as pessoas se afastam de você, porque você fica pedindo dinheiro emprestado para as pessoas, ninguém gosta. Então é ruim, né? Aconteceu, quando eu estava direto no estado, antes de eu me candidatar, né, a vereadora também aqui na cidade, que eu também me candidatei, eu comecei a fazer a compra do mês, dava o valor da compra do mês. Eu trabalhava como substituta, mas eu não ganhava muito dinheiro, porque eu não tinha categoria ou ainda. E, tipo, toda vez que eu ia ajudar, meu marido não queria receber o dinheiro. Como eu disse pra vocês, ele falava pra mim ficar guardando dinheiro. E eu não queria guardar, porque na minha cabeça eu tinha que ajudar. Por quê? Porque assim, como eu falei pra vocês, né, o que eu passei na minha vida pra trás, coisas assim na minha vida que tinham acontecido assim, tipo, muito sofrida, sabe? Quando eu comecei com meu marido, era tudo ele que pagava. Aí, o que eu pensei depois com o tempo? Por que eu tô com dinheiro, eu trabalhando, tendo, não condições, né, mas tendo uma coisinha a mais, eu não vou proporcionar conforto pra gente aqui em casa? Porque lembra que eu falei que meu marido parou de trabalhar? Porque teve problema no joelho.
problema com artrose, teve que colocar prótese e tudo. E ele estava também cansado, porque ele trabalhou em empresa durante muitos anos. Desde os 14 anos de idade dele que ele estava trabalhando. E nunca tinha parado, assim. Parou uma época, depois voltou. Assim, tá em casa, tudo é aposentado. A aposentadoria dele também tem essa questão. Era uma aposentadoria muito boa, porque até quem aposenta com teto, engenheiro, advogado, não sei, juiz, né? Esses cargos assim diferentes, tipo de empresa mesmo, essas coisas, é o teto que a pessoa aposenta. E esse teto, ele com o tempo, ele vai diminuindo, vocês acreditam? Ele vai diminuindo. O valor que é hoje não é equivalente à pessoa que aposentou, tipo, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ele diminui totalmente diferente. Então, não é muita coisa, né? E aí, o que eu faço? Eu complemento, eu trabalho. Então, eu trabalhando aqui no YouTube, graças a Deus, é um local também, assim, que me ajudou bastante, né? Que não ganhei política. E aí, eu não voltei mais pro estado, porque eu tinha acabado meu contrato de 3 anos, acabou ano passado. E eu não renovei o contrato. Então, quando eu ia voltar agora para poder renovar o contrato, mesmo trabalhando no YouTube também não me atrapalha, aí teve a cirurgia do olho do meu marido, a cirurgia do olho da minha mãe. Aí meu marido vai fazer a cirurgia do outro olho dele. E meu filho também tá vindo para cá em agosto, ele mora fora, mora na França, tá vindo para cá com a minha nora. Eu quero estar aqui, assim, mais receptiva, né? Eu abri mão de trabalhos externos, né? Trabalho fora, para poder estar com meu marido. Que é um trabalho, né? No YouTube. Você trabalha a mente e trabalha a mão. Mas me dá esse conforto de estar aqui em casa, sabe? Cuidando das coisas, fazendo as outras coisas e tudo. E gosto, né? E ganho pra isso. Aí, o que acontece? Eu ajudo meu marido. Eu acho... Depende, como eu falei, de relacionamento. Tem relacionamento que a mulher trabalha fora... o marido não trabalha e ela tem que custear, né, os gastos do marido. Tem marido e ainda briga com a mulher, ainda baixa a mulher. Tem marido que ele tem o dinheiro dele, a mulher tem o dinheiro dela e ele acha que a mulher tem que custear toda a casa e ele tem que guardar o dinheiro dele. Tem relacionamento que a mulher às vezes não quer gastar em casa porque ela acha que é o homem que é obrigado a gastar com tudo e que ela trabalha fora, ela trabalha em casa também e que ela não tem por obrigação. E aí, assim, tipo, não dá pra gente criticar ninguém, né, questionar ninguém, porque cada um vive do seu jeito, né? Preciso perguntar pra vocês de novo. Vocês ajudam o marido de vocês financeiramente em casa? Vocês acham certo ajudar? Porque tem marido também que não merece, né? Tem marido que às vezes ele é grosso, ele é áspero com a esposa, tem vários tipos, né? Eu mesma, eu sinto, meu marido não pede pra eu guardar meu dinheiro, mas eu me sinto na obrigação de ajudar com alguma coisa, sabe? Eu me sinto útil, porque tem pessoas que falam assim, porque Deus fala que o homem, né, tem que ministrar a casa e tal, financeiramente fazer tudo, mas se a mulher ela tem, às vezes, mais que o homem, ou então se a mulher ela tem condições de ajudar, por que não, né? Só para dizer para vocês que eu ajudo e eu me sinto muito bem em ajudar porque meu marido merece. E ele tem esse merecimento porque o que ele me deu até hoje, ninguém nunca me deu. Minha mãe não deu, o meu pai também não deu. Meu marido, ele tá junto, a gente tá junto há, acho que há quase 32 anos, entre namoro e casamento. E o que ele fez por mim, ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez, ninguém nunca, tipo, me deu nome de esposa, casou comigo, me deu carro, me deu casa. Mas assim, só pra dizer pra vocês o carinho, entendeu? Então, o porquê eu não fazer um agrado pra ele? Merece, né? Um relacionamento, ele pra ser construído, ele tem que ter uma base sólida, muito forte, uma integração entre as duas pessoas, bem profunda, porque tem um confiar no outro. Porque às vezes quando a gente reclama sobre a vida financeira, tem pessoas que têm problemas muito maiores, que é problema de traição. Às vezes tem pessoas que pegam o dinheiro dentro da casa para poder gastar fora, gastar com outra ou gastar com outro, né? Então acho que isso daí é uma coisa assim bem ruim. Tudo que você for fazer tem que ser do seu coração. E aí a gente tem que ser grato, né? Agradecer a Deus sempre pra gente poder ter saúde, pra gente poder ter possibilidades, oportunidades, né? Que faz com que a vida da gente fique melhor com a outra, porque quando a gente chega numa certa idade também,
a gente tem que ver que a gente não é mais novinha, não é mais novinho, né? Pra ficar procurando outros relacionamentos, outras pessoas. E tem aquela coisa do confiar, sabe? Que às vezes, não tá muito bom meu relacionamento. Se tem agressão física e falta de sentimento, aí também não é base sólida, né? Aí é uma base que um tem que sair correndo um do outro. Mas assim, quando tá tudo bem, às vezes as pessoas, parece que tem um vazio dentro delas, que elas ficam questionando, achando ruim, é porque eu tô com fulano, porque eu não tô com outra pessoa, porque eu vou viver melhor por você feliz com outra pessoa. E as pessoas hoje em dia tá muito sem paciência, né, com o outro. E eu tô falando isso de relacionamento, por quê? Porque muita coisa envolve financeiro, né? Muita coisa é atrelada a isso, ao dinheiro. As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro é pagar conta, ele te alimenta, ele te veste, né? Ele faz muita coisa. Então, se eu tô falando assim do lado financeiro, eu gravo meu dia a dia, né? Vlog, são os pedacinhos do meu dia que eu gravo para vocês. A nossa vida não é só tá limpando, não é só tá mostrando que eu fui até ali, eu fui em outro lugar, né? Ver que a gente gasta, ver que a gente vai no supermercado, que a gente tem gasto, é para poder falar para vocês que tudo faz parte do nosso dia a dia. É dinheiro, financeiro, né? No começo do canal mesmo, quando eu estava trabalhando na escola, eu mostrava o empreendedorismo para vocês, que eu levava para uma amiga numa escola para ela poder vender pão de mel, palha italiana que eu fazia. Então eu sempre mexi com uma coisa ou outra, só que eu sempre fui mais dotada da área da beleza, né? Eu sempre fui manicure por muitos anos. E agora que eu tô mais tranquila, eu vim aqui para poder conversar sobre esse tema do vídeo. Que hoje eu não gravei um vlog como o vídeo de ontem, né? Porque eu não saí. A gente fala sobre o nosso dia a dia, nós somos dona de casa, a gente fala sobre relacionamento, din-din, o financeiro, né? E essas coisas assim que a gente dá conselho uma pra outra, como se eu estivesse conversando com uma amiga. Então eu tenho vocês aí do outro lado como se fosse minha amiga. E eu tô aqui desabafando, conversando com vocês. Que a gente tem muita coisa pra conversar, né? São muitos assuntos. Um mês retrasado, eu troquei a nossa cama, porque a gente tá até aqui, ó. Acho que eu gravo o vlog aqui, acho que vocês já viram aqui. Olha, o colchão tá ali, ó. Eu comprei uma cama box nova, que eu não fiz um review, não falei pra vocês. Comprei pelo Mercado Livre, pela loja Esplanada. Uma cama box com um baú, muito bonita a cama, muito boa. E vocês acreditam que eu paguei R$ 1.399? Eu saí com meu marido por aí, pelas lojas, para poder procurar essa cama box, porque eu queria danada que tivesse o baú. Então, se você trabalha, você tem seu dinheiro, você pode comprar, sempre compra coisa melhor, né? Porque às vezes o homem já pensa o quê? Não, o básico. Vamos pegar o básico, tá bom, não precisa de luxo, né? Tendo o básico, tá bom. Então você tem seu dinheiro, você vai lá e compra uma coisa que você acha que é melhor pra você, porque é onde você dorme, né? Eu troquei, tirei a cama do nosso quarto, a gente dorme, coloquei no outro quarto, e a cama que era do outro quarto, que é de madeira muito boa, a gente vai levar pra chácara. Então esse colchão aqui é dela. Mas aí depois, com o tempo, eu troco arrumadinho lá pro nosso conforto. Que, na verdade, quando eu conversei com meu marido que a gente construiu essa chácara juntos, era para poder alugar, para a gente poder ter dinheiro, ter renda. É sempre bom, quando os dois juntos, um ajuda o outro, a gente tem conforto, tem um conforto melhor. Um casal, às vezes, tem muita coisa, quando separa, vira quase nada, porque dividiu, entendeu? Então é melhor somar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo.